Alô, meus amigos do esporte, muito boa tarde, excelente sexta-feira, complemento de sexta-feira para todo mundo. Estamos chegando aqui no último dia útil da semana, né? Hoje é dia 14 de maio do ano da graça de 2021. Estamos chegando aqui com o nosso Esporte às 12, o Giro do Esporte, o único programa diário do YouTube, do nosso canal de televisão, que mostra, fala as coisas do estado do Espírito Santo, com a direção de Jonas Ramates e apoio para você, para todos nós, para esse programa continuar, de Ademar Cunha, material esportivo, 43 anos de bons serviços à comunidade no esporte, e de paraquedismo.tv, o céu não é o limite, com Marcos Morandi. Mas, meus amigos, mais uma partida da semifinal do Capixabão 2021 Banestes foi realizada ontem à tarde lá na simpática cidade de Águia Branca, aonde o Real Noroeste recebeu a equipe do Vitória. E o Vitória, jogando fora de casa, conseguiu um bom resultado, conseguiu um empate. Foi um jogo lá e cá, um jogo eletrizante. E é claro, aqui no nosso programa você acompanha os melhores momentos com a turma do Futebol Capixaba TV. 0 para o Real Noroeste, 0 para a equipe do Vitória, rodando Jonas Ramates. Isso não pode esticar, se tocar ele vai marcar o pênalti, autoriza a cobrança, aí o Edinho direto pro gol, passa por cima, lá no alto, a sobra do Aloísio, já tem enfiada de bola pro Matheus Firmino, dentro da área, pela esquerda, batida por baixo, vai para fora. Fez o giro, pediu a falta, o árbitro disse que não. Segue o lance, Matheus Firmino. Tem espaço, pode finalizar a perna direita, batida pro gol. E a defesa do Paulo Henrique. Vem de perna esquerda, autorizada a cobrança. Levantamento na pequena área, saiu do gol. O Paulo Henrique para fazer o corte. A sobra é do Real, batida de longe. Sai da marcação de dois, o Jonda coloca na frente. Vai arrastando o Jonda pelo meio. Vem a equipe do Real, olha o passe pro Aloísio. Perna esquerda que é a boa, batida por baixo. E a defesa do Paulo Henrique. De final do ano passado, o Rio Branco Futebol Clube e Rio Branco Capa Preta. Aqui vem o Vitória, Thiago de fora da área, Thiago passa muito perto. Pisa na bola o Matheus Firmino, faz a inversão, bola dentro da área, Jardim Baiano, sobra da Luísa, batida por baixo, Paulo Henrique para salvar o Vitória. Com certeza está ali no paraíso, praia muito gostosa ali de Ubu. Olha o Real, a batida do Breno! E o Real já fez a cobrança da falta. Jardim Baiano pela direita. Tem a marcação do João Paulo. Vai encarar, colocou na frente, no fundo a batida na rede pelo lado de fora, pelo meio. Aí o passe pro Edinho, na intermediária. Em profundidade, Carlos Vitor de primeira, manda sobre o gol do Valdisson. Aí o Thiago fez a tabela, recebeu na frente, vai avançando o Thiago, pode arriscar de fora da área, batida, passa à esquerda. Pessoal aqui do lado do Vitória até falou, bate Edinho, que de fato expôs a equipe. Olha aí a batida de longe, arriscou o Igor Santos. Mas olha o Jonathan se mandando pro ataque. Cruzamento para a área, bola passada na pequena área, sobra para o Aloísio. Dentro da área, perna esquerda, cruzamento no segundo pau. Jonathan de cabeça para a defesa do Paulo Henrique. Quer abrir o placar, quer o gol. Aí o Jardim Baiano encarou a marcação dentro da área. Traz pro meio, tenta a finalização, a batida por baixo do Aloísio. É o Vitinho, né? Tá no banco hoje, tem entrado muito bem. Uma alternativa. Mas o Real que vem pro ataque, olha a batida de fora! Ali o Vitinho fazendo o domínio. Trabalha com o Ângelo. Aí a chegada do Thiago, devolve no Ângelo, na entrada da área, perna esquerda, batida, o desvio! É isso aí, minha gente amiga. Agora a decisão fica para domingo no estádio Salvador Venâncio da Costa, às 3 horas da tarde. Como vocês acompanharam durante toda a semana, os dois visitantes conseguiram bons resultados. O Rio Branco de Venda Nova empatou no Kleber Andrade 0-0 com a equipe do Rio Branco, Atlético Clube, e o Vitória conseguiu um resultado bom lá em Águia Branca. Decisão, tudo está indefinido. Decisão amanhã em Venda Nova do Imigrante, decisão domingo no estádio Salvador Venâncio da Costa. Pena que ainda estamos na pandemia e não podemos ter aí o público, mas realmente, se estivesse tudo na normalidade, os dois estádios estariam superlotados. Mas a Federação de Futebol do Espírito Santo, por intermédio da Comissão de Arbitragem com o nosso Wilson Marcelino, definiu quem vai ter a responsabilidade de conduzir as duas partidas de volta
da semifinal do Capixabão Baneste 2021. Jonas Amates, vamos lá, colocando aí na tela cheia para o jogo envolvendo o Rio Branco Atlético Clube, Rio Branco de Venda Nova. No caso, Rio Branco Molendeiro e a equipe Capa Preta, lá em Venda Nova do Imigrante, a comissão de arbitragem por intermédio do Wilson Marcelino definiu este árbitro aí. Amanhã, 3 horas da tarde, lá no Olímpio Perim, em Venda Nova, Rudimar Boltara é o árbitro escolhido pela comissão de arbitragem para apitar esse jogo. Vitória e Rião Noroeste, domingo, 3 horas da tarde, no estádio Salvador Venâncio da Costa, em Bento Ferreira, no Ninho da Águia. Este aí terá a responsabilidade de apitar esse jogo. É o árbitro Rafael Garcia. Portanto, sucesso ao Rafael, sucesso ao Rudimar, aos seus auxiliares, ao quarto árbitro, enfim, todos aqueles que fazem parte aí da arbitragem do Estado do Espírito Santo, que tenhamos uma boa arbitragem em todos os jogos, não é verdade? Mas, meus amigos do esporte, nós temos um quadro aqui no programa que eu gosto muito, eu falo sempre isso, você pode, mas Paulo, a mesma coisa você fala. Sim, é verdade, porque é uma realidade, um quadro que foi criado quando estávamos na TV aberta, fomos nós que criamos com a nossa equipe, né, que trazendo aí os jogadores do passado, aqueles que têm na realidade histórias para contar. E o quadro é Histórias de Quem Tem História. E quem apresenta esse quadro muito bem é o nosso querido repórter Amaury Pereira, que toda semana traz figuras importantes, papo saudável e muito importante para a juventude, daqueles que fizeram sucesso com as camisas dos clubes do Estado do Espírito Santo. Amaury Pereira, mais um que história tem, também contar aqui, história de quem tem história, Amaury, conta aí. Ô Paulo Duarte, girando com o esporte, hoje mais um grande craque vai falar com a gente, conversar com a gente. Olha, Paulo, esse aí não é... Ele fazia a bola caminhando, a bola chamava ele de excelência, ele sabia tudo do futebol. Eu estou falando de Vicente, um craque do Rio Branco, um cara que, sabe, fez belíssimas jogadas quando estava atuando, até hoje, né? Um veterano da briga com a criança aí. Vicente, na sua trajetória como jogador de futebol, como é que você começou? Como é que você foi parar no Rio Branco? Qual é a história do Vicente? Primeiramente, uma boa tarde a todos, boa tarde Amaury, prazer falar com vocês, boa tarde grande Paulo Duarte, satisfação mais uma vez estar aqui falando com vocês, depois de tantos tempos. Iniciei minha carreira no Rio Branco, no Governador Bley ainda, né? Com 13 para 14 anos, morava em Jucutuquara, Fradinhos mais precisamente, e aí comecei lá nas escolinhas, professor Barroca, depois logo veio o professor Paulo Pimenta, e aí a gente teve a bela caminhada no Governador Bley, naquele belo estádio, um dos 3 maiores estádios particulares do Brasil na época. Agora, Vicente, você chegou a sair do Rio Branco ou você só jogou no Rio Branco e encerrou sua carreira no Rio Branco? Eu sou conhecido como Vicente do Rio Branco, né? Foram 16 anos de clube, desde do juvenil, que na época era juvenil, até o final da minha carreira, que foi em 89, que fui forçado a parar. O Rio Branco já estava nessa época um pouco decadente, lamentavelmente financeiramente, e aí como eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, eu passei a ministrar aula e aí resolvi parar de uma vez. Agora, Vicente, na sua época, nós vimos grandes jogadores que atuaram ao seu lado. Agora, qual foi a melhor fase de Vicente nessa época? Qual foram os jogadores que você lembra assim? Esse foi o melhor tempo do Rio Branco com esses jogadores. Quem foi esse jogador? Vicente mais 10. Amaury, eu acho que eu tive várias fases no Rio Branco. Começando pelo juvenil. Nós tínhamos um juvenil muito forte com o professor Paulo Pimenta, fomos campeão invicto com excelentes jogadores. Depois veio o meu primeiro título de profissional em 78, com Wilson Lima como treinador, e que a gente foi muito acariciado. A gente tinha vendido porque eu fazia parte do Rio Branco. O Rio Branco vendeu seu estádio, a Escola Técnica, nós ficamos sem estádio, treinando na Marinha, treinando na Praia da Costa, e fomos campeão em 78. Aí depois veio 82, treinador gaúcho,
Foi uma fase muito boa na minha vida, que Gaúcho me colocou, né? Me tirou, que eu jogava de ponta direita, fechando ou às vezes de centroavante, e com Gaúcho eu passei a jogar de cabeça de área. Então foi uma época muito boa, então foi mais um título. Em 83, com o professor Vanderlei Luxemburgo, que veio aqui cobrando a gente bastante. Eu fico triste que nessa época o Vanderlei me pediu para me trancar a matrícula na universidade, quer dizer, foram 6 meses de matrícula de ano perdido numa faculdade, mas que veio acariciar com o título, né? Então a gente fez um sacrifício de trancar a matrícula e fomos campeões em 83. E depois em 85, já com meu companheiro, grande amigo, o capitão Adalberto Lopes, que foi jogador, tive o prazer de jogar com ele, que depois foi meu treinador, e aí foi mais um título maravilhoso, com grandes jogadores como Dé, Arildo Ratão, China, Paulo Roberto Brasinha, quer dizer, time maravilhoso, eu tive a oportunidade de participar. Agora, Vicente, houve algum outro clube nessa fase, quando você estava no Rio Branco, né? Aí, com todo esse estrelado, houve algum clube que chegou a procurar os dirigentes do Rio Branco para a compra do seu passe? Nós fizemos um jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, que nós ganhamos o Cruzeiro lá, e aí o Cruzeiro me achava muito parecido com o Palhinha, que eu fazia a mesma função e tal, e aí houve uma especulação com parte do Cruzeiro, mas não teve, concretamente, não teve nenhuma não. Mas eu fico orgulhoso de fazer parte da equipe do Rio Branco, ter feito parte dessa equipe do Rio Branco, tão vitoriosa e tão maravilhosa na história. Tristeza e alegria como jogador de futebol. Eu acho que a gente passa vários momentos, né? De tristeza, de alegria, de sofrimento, quando a gente perde, ou às vezes quando a gente se machuca, mas eu acho que na minha história no Rio Branco, nesses 16 anos de clube, se eu for computar, eu tive muitos mais momentos positivos e maravilhosos dentro do clube do que pontos negativos. Agora, Vicente, falando do Rio Branco, falando de estádio, melhor para o Rio Branco, lá em Campo Grande, Cleber Andrade, ou em Jucutuquara, Governador Blay? Eu vivi uma história muito linda, né, início de carreira, no Governador Blay, Jucutuquara. Era o Estádio da Nação. O Rio Branco, quando foi para Campo Grande, né, teve um pouco de distanciamento, um pouco da torcida, mas foi só um pouco. Foi uma questão de adaptação. O Rio Branco é a maior torcida do estado, sem sombra de dúvida. Haja visto que nos jogos que a gente teve a oportunidade de participar entre Rio Branco e Desportiva, Rio Branco e Vitória, era casa cheia. E veio a confirmar no Campeonato Brasileiro, quando a gente jogou contra o Vasco, quando a gente jogou contra várias outras equipes aqui, que o estádio hiperlotava. Então, assim, o Cleber Andrade também é um estádio maravilhoso e está aí hoje, né, demonstrando isso aí. Inclusive, nós temos jogos internacionais aqui sendo realizados no estádio. Vicente, qual o recado que você deixa para essa garotada, esses meninos que querem jogar futebol, querem vestir uma camisa ou do nosso estado ou de outro estado do Brasil? Eu acho que o grande legado para a criançada primeiro é pensar no seu momento lá, seja com 13, 14 anos, seja a idade que você estiver, pensa nesse momento. Lógico, eu acho que tem que viver esse momento, treinar, lógico, tem que ter um objetivo para frente, se dedicar muito, mas não pode ficar só pensando lá na frente. Sabe por quê, Maurinho? Porque de 1000 jogadores que passam pela escolinha, se você for computar, 5 chegam ao time profissional. Então eles têm que formar um cidadão, como o seu Paulo Pimenta falava para mim. Vicente, você tem que se preocupar em ser um cidadão do bem, em ter uma profissão. Foi isso que eu fiz, isso que me deu essa condição hoje de poder estar aqui falando com você, estar bem. E a gente vê tantos colegas que viveram comigo momentos maravilhosos no clube, campeões e tudo, passando por dificuldade. Então eu falo sempre para os jovens, pensem, não parem de estudar, tem que se dedicar, mas vamos pensar a cada momento, lógico, pensando no objetivo que vocês queiram, mas vivam cada momento. Matando saudade da torcida Bola Branca, a torcida do Rio Branco, dos ex-jogadores que atuaram com ele também. Esse foi Vicente, esse tem história para contar. A bola chamava ele de Excelência Paulo Duarte.
Legal, que bom rever aí o Vicente, um dos grandes ídolos da equipe do Rio Branco Atlético Clube. Ademar Cunha Material Esportivo tem tudo que você precisa. Claro que tem tudo que você precisa para todos os esportes. Olha, mas Paulo, eu tenho um esporte assim, eu tenho um esporte assado. Não tem problema. As lojas físicas desta sexta-feira estão abertas. Campo Grande, Laranjeiras na Serra, Vila Velha e Guarapari. Mas se você preferir comprar pelo site de Ademar Cunha, está à sua inteira disposição. Com dinheiro ou sem dinheiro, Ademar Cunha é o seu companheiro. Olha, gente amiga, gente boa, preste bem atenção, hein? Escolha a forma de pagamento. Tem promoção, Jonas Ramatos? Coloca aí a promoção de Ademar Cunha Material Esportivo e tenho certeza você vai fazer, como sempre, um grande negócio. Mas, meus amigos, o Serra Unilog ficou na terceira posição no Campeonato Mundial de Clubes do Futebol 7. Todo mundo já sabe disso. Mas vocês sabem quem foi escolhido o melhor jogador? Olha, rapaz, esse aí, Jonas, coloca na tela cheia para todo mundo aí. É o melhor do Mundial de Clubes, é do Serra Futset Unilog. É o Yuri Brum, com 6 gols e 5 assistências. Ele foi eleito o melhor do Mundial. O tricolor ficou na terceira posição, como eu disse, com o Yuri sendo eleito o MPV da competição. Parabéns ao Yuri. A realidade é que nós temos que parabenizar o Maurição Menezes, parabenizar toda a equipe do Serra Futset, todos que apoiaram, porque não foi fácil. Vocês acompanharam aí pela internet, no nosso programa, todos os detalhes. Merece elogios e não é para ser esquecido, não. Terceiro lugar no Mundial é um negócio que realmente marca toda esta galera. Por falar em marcar a galera, vocês lembram do Didi Lousada? Lembram? E nós fizemos, inclusive, matérias com ele na TV aberta, foi feita pelo pessoal de Cachoeiro, já falamos dele aqui no nosso programa, e agora é a estreia que ele fez, a estreia dele na NBA, minhas amigas. E vocês acompanham aí alguns momentos da entrada do nosso querido Didi Lousada, minhas gente, de Cachoeiro de Itapemirim para o mundo. Ele entrou nos minutos finais do terceiro quarto e atuou até o final da partida. Durante 15 minutos, em quadra, fez a sua primeira cesta e também apoiou e realmente apanhou rebotes. A equipe dele perdeu, mas ele fez, na realidade, uma excelente participação. É o capixaba de Cachoeiro de Itapemirim na NBA. Saiu de um projeto social. Didi Lousada, um forte abraço. O Espírito Santo aplaude você, não é verdade? Mas, meus amigos do esporte, nós temos que aplaudir também quem faz sucesso lá em cima. É o nosso Marcos Morandi no paraquedismo.tv. Entra lá no site do Marcos Morandi e acompanhe detalhe por detalhe o que é o paraquedismo na realidade. Um esporte apaixonante, mas que com toda segurança você pode praticar. Marcos Morandi, o céu não é o limite no paraquedismo.tv. Quem faz sucesso também é a Cesporte. A Secretaria de Esporte do Governo do Estado, por intermédio do secretário Júnior Abreu. Ele esteve em Viana, Jonas Amato. Se você acompanha a movimentação que o secretário fez lá em Viana. Eu vou contando para vocês aqui, vocês vão acompanhando aí, presta atenção, viu? O secretário Júnior Abreu esteve em Viana, ao lado do prefeito e também de todos aqueles que fazem parte da Secretaria de Esportes lá de Viana. Inclusive, este esquema desta visita é que o governo do estado pode fazer um investimento muito bom em Viana. Além disso, segundo o secretário, um bate-papo super produtivo sobre a importância do esporte para a sociedade. Portanto, essa visita foi colocada para que o secretário Júnior Abreu conhecesse pontos importantes do município de Viana que podem receber os investimentos dessa esporte. Investir no esporte é realmente um investimento, não é gasto, é um investimento, a palavra certa é essa. Então, parabéns à turma amiga aí da Cesporte. Minha gente amiga, estamos chegando ao final do nosso Esporte às 12, o Giro do Esporte, aqui no nosso canal de televisão no YouTube. É o canal do Paulo Roberto Luardes, com a direção do Jonas Ramatos. Olha, uma ótima sexta-feira. Vamos torcer para o Vitória, vamos torcer para o Real, vamos torcer para o Rio Branco de Venda Nova, para o Rio Branco Atlético Clube e para todos aqueles envolvidos na fase semifinal do Capixabão Baneste 2021, que tudo corra bem. Máscara, higienização, não aglomeração. Vamos fazendo isso no dia a dia. Sabe por quê? Nós vamos vencer a pandemia. Obrigado, galera amiga. Forte abraço para todo mundo. Compartilhe e divulgue o nosso canal, que fala diariamente. O único que fala na televisão, em termos de um YouTube,
das coisas do Espírito Santo. Um forte abraço, excelente final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço, minha gente amiga. Todo mundo se cuidando, hein?